Olá, prezado aluno, prezada aluna do curso de bacharel em teologia da Faculdade FAECAD, da nossa matéria Introdução ao Estudo da Teologia. Muito bem, a nossa temática de hoje é da aula 10, vídeo 1. A temática é tarefas da teologia. Então, tarefas da teologia. Tarefas gerais. Tarefas da teologia é a penúltima aula. Na próxima aula, no final do vídeo aqui, eu falarei para vocês o que faremos. Falarei o que faremos depois da última aula. Bem, o Jürgen Moltmann é um teólogo histórico vivo, com 94 anos, alemão. Ele escreveu uma frase que consta no livro básico de nossa matéria. E assim ele escreveu: a teologia atual é teologia da atualidade, não no sentido meramente cronológico, mas, sobretudo, cairológico. A atualidade significa uma tarefa constante e ininterrupta da história. Está entre aspas. E o que ele quer dizer com isso é que a teologia ela é viva, ela não se prende apenas a um enrijecimento dentro do tempo, mas é uma tarefa constante e ininterrupta na história. Tarefas da teologia, como consideradas aqui, ultrapassam funções de rotina, pretendem responder aos desafios do tempo. E, neste sentido, o teólogo contemporâneo Torres Queiruga, ele afirma: a urgência mais atual da teologia consiste em conseguir que a experiência radical da fé se torne compreensível, crível e vivível para as mulheres e homens de hoje. Muito interessante a postura dos dois teólogos, um mais idoso, o outro já com mais de 60 anos, também não muito idoso em relação ao Jürgen Moltmann, mas são visões que confluem para que a teologia ela não seja considerada como enrijecida e morta ou estática na história, sem vida e sem movimento. Portanto, há uma urgência da teologia. E qual é a urgência da teologia? É ser atual. E existe uma tríplice tarefa geral da teologia: interpretar, dialogar e reelaborar. Tríplice tarefa geral da teologia: interpretar, dialogar e reelaborar. Portanto, quanto a essas tarefas gerais, a tarefa de interpretar é a hermenêutica, e a hermenêutica é a tarefa de interpretar. Quando se fala de dialógica, é dialogar. Dialógica é dialogar. E crítico-construtiva é reelaborar. E reelaborar é a crítica construtiva. Primeiro vamos à tarefa hermenêutica, como tarefa da teologia. A teologia é a hermenêutica da fé, pois interpreta e organiza os dados revelados, vividos e contemplados na e pela comunidade eclesial, em diferentes contextos socioculturais e históricos. Portanto, grave bem aí, meu querido aluno e aluna,
hermenêutica, vocês vão ter esta matéria no curso de teologia. Claro, aqui é uma introdução, e lá a matéria hermenêutica com mais extensão e também profundidade. Hermenêutica é a arte de interpretar textos. Gravou? Hermenêutica é a tarefa de interpretar textos. O apóstolo Pedro admite, falando das Escrituras, que entre as do Novo Testamento, as Escrituras do Novo Testamento, ele diz, entre aspas, há certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Então, o próprio apóstolo Pedro diz que há certas coisas difíceis de se entender em relação às Escrituras do Novo Testamento e que ignorantes deturpam, já naquela época, já deturpavam os ensinos do Novo Testamento, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Aí ele se refere não só às Escrituras do Novo Testamento, mas também às Escrituras do Antigo Testamento. E para maior desgraça e calamidade, quando estes ignorantes nos conhecimentos hermenêuticos se apresentam como doutos, torcendo as Escrituras para provar seus erros. E arrastam, o pior é que arrastam consigo multidões à perdição. Uma das maneiras mais terríveis de perseguir e destruir a Bíblia é quando pessoas a deturpam. Como? Ensinando o que ela não ensina, dizendo o que ela não diz. Por isso, lembremos-nos de que as variadíssimas circunstâncias que ocorreram para a produção do maravilhoso livro requerem do expositor que seu estudo seja demorado e sempre conforme a ciência, conforme os princípios hermenêuticos, conforme os princípios de hermenêuticos, de princípios chamados de interpretação. Segundo o reformador João Calvino, lá no século XVI, a autoridade da Bíblia provém do seu próprio autor, que é Deus. O Senhor, diz Calvino, fala através da Escritura. Aí está a base de sua autoridade. A Bíblia é a palavra de Deus. Aqueles que escutam ou leem a Escritura encontram o poder da majestade divina, que é superior aos desejos e conhecimentos humanos. Todos somos incapazes de compreender os mistérios de Deus, sem termos sido iluminados pela divina graça. Então, todos nós somos incapazes de compreender os mistérios de Deus sem termos sido iluminados pela divina graça. Essa iluminação se dá através do testemunho interno do Espírito. O testemunho interno do Espírito Santo. Deus é suficiente no testemunho do seu ser revelado na sua palavra, que opera no coração das pessoas, confirmado pelo testemunho interno do Espírito Santo. Está confirmado que Deus fala ao ser humano através da Escritura. O exegeta deve estar certo de que é assim mesmo, convencido da autenticidade da Bíblia e na sua autonomia, comunica a verdade. E tem de haver da parte do exegeta reverência
e humildade no ato de recorrer à Bíblia. O Senhor tem estabelecido um tipo de conexão mútua entre a certeza de sua palavra e de seu espírito. O exegeta precisa ter essa postura porque ele pode, sem querer, se achar dono do texto. Por saber dominá-lo, por conhecer as línguas grega ou hebraica, ele pode se achar o dono da Escritura, mas é preciso ver que o Senhor tem estabelecido um tipo de conexão mútua entre a certeza de sua palavra e de seu espírito. É muito importante a tarefa do exegeta, mas ele não pode esquecer disto. Calvino estava certo sobre o conceito de uma inspiração sobrenatural das Escrituras, mas o Espírito Santo não transformou a Escritura numa dificuldade de se entender o seu ensino. Por isso, aqueles que a interpretam devem estar conscientes de alguns pontos fundamentais. Assim, a palavra hermenêutica é derivada de um termo grego hermenêutike, e o primeiro estudioso a empregá-la como termo técnico foi o filósofo Platão. Então, hermenêutica, aí tem um verbo que é hermeneuem, interpretar, e hermeneia, que é o substantivo, é interpretação. A hermenêutica é a ciência que estabelece os princípios, leis e métodos de interpretação. Em sua abrangência, trata da teoria da interpretação de sinais, símbolos de uma cultura e leis. O pecado obscureceu o entendimento do homem e exerce influência perniciosa em sua mente e torna necessário o esforço especial para se evitar erros. A aplicação e a conservação do caráter teológico da hermenêutica estão vinculadas ao recolhimento do princípio da inspiração divina da Bíblia Sagrada. Vamos ver aqui no próximo vídeo, que será o vídeo 2 da nossa aula 10, as disposições necessárias para o estudo proveitoso das Escrituras. Até lá, então.